Eu sou Maria Barbosa, eu sou quilombola da comunidade de Capoeiras e vou contar um pouco da história da comunidade. E escolhi contar essa história aqui nesse espaço porque não poderia ser diferente senão aqui é onde tudo começou. Sabe-se que um escravo em uma fazenda aqui em Macaíba, ele fugiu com sua esposa e chegando aqui nesse espaço, ele montou a sua casa, ele fez a sua casa e ele fincou essa cruz aqui, né, para servir de sinal de vitória e liberdade. E daqui ele conseguiu trazer outros, dar liberdade, na verdade, a outros escravos, a outros escravizados de outras fazendas. Então, a comunidade começando assim, com 3 famílias vindas de 3 cidades diferentes. E aí, aqui nesse espaço, eles fizeram casas, eles abriram careira no mato, onde não foi só uma. Por isso, dá-se o nome de As Capoeiras. O primeiro homem que chegou aqui, chamado João, que foi quem liderou essa busca de outros escravos de outras fazendas para ficarem aqui escondidos nesse quilombo. E ele era conhecido como João Capoeira, João das Capoeiras. Então, ele junto com essas 3 famílias fundaram o quilombo de Capoeiras. Eles trabalhavam aqui, se casavam entre si e foi crescendo. Eu conheci essa história da comunidade através dos meus antepassados. O avô da minha mãe via muito ele conversar sobre isso. E ele dizia também que, para afirmar essa história, ele dizia também que teve uma tia dele que foi procurada na mata a casco de cavalo. Quem vive na comunidade, ela vê traços do que os antepassados diziam, do que os mais velhos falavam, né? Era o cultivo da mandioca, a forma como falava, o costume de casar entre si, como eu já havia dito. Na época, os meus avós diziam que não existia escola, não existia a questão de saúde. As pessoas usavam muito ervas medicinais, né? As mulheres, elas tinham partos em casa, as crianças nasciam em casa. E muitas doenças eram tratadas com plantas, com as plantas medicinais. E fui crescendo ouvindo isso e nascendo cada vez mais o interesse em mim de conhecer mais a comunidade. Teve uma época em que uma pessoa se interessou em educar as pessoas da comunidade, as jovens, os jovens da comunidade. Então ele convidou uma pessoa, uma mulher, para a casa dele, doou a sua própria sala, sala da sua casa, para que a comunidade levasse seus filhos para estudar lá, que era uma pessoa que ensinava, alfabetizando esses meninos. E aí então nasceu nele o desejo dele começar a querer algo mais para as crianças, para os jovens daquela época, porque ele dizia muito que ele não morreria, ele não queria morrer sem fazer algo pelos filhos. Ele não queria que os filhos dele, netos e famílias que vinham, morressem do mesmo jeito que ele, continuassem do mesmo jeito que ele, ou seja, analfabetos. E foi aí que ele começou a buscar meios e trouxe uma escola para a comunidade de Capoeiras. Ainda uma escola de uma única sala, um banheiro, e ele mesmo, junto com um primo dele, com o cunhado dele, cederam um terreno e foi construída uma escola. E assim começou a movimentação da comunidade, o crescimento da comunidade. A questão da água também era muito difícil. Eles conseguiram fazer um poço, perfurar um poço, que veio ajudar muito na questão da seca, né? Que para dar água para os animais, para as pessoas mesmo, de uso de lavar roupa e outras coisas. E assim por diante. Depois veio um posto de saúde. E logo depois começaram outras coisas vir. Começou, não tinha energia elétrica, então já tinha energia elétrica, já veio água encanada, já deu um avanço grande. E hoje eu tenho uma visão na comunidade, assim, de ver esse avanço, de ver que a saúde mudou para melhor, de ver que a educação das pessoas mudou também para melhor.
Antes as pessoas não tinham uma perspectiva de vida. Nascia, crescia, casava, tinha filhos e era só isso. Não tinha uma perspectiva maior. Hoje na comunidade a gente já vê pessoas alfabetizadas, pessoas que fazem faculdades, as pessoas já estão pensando nessa questão da educação mais a fundo, de ter uma formação. A saúde também, a gente já tem médico na comunidade, a gente já tem uma equipe, né, num posto de saúde muito bom. Hoje nós temos uma igreja católica e mais 3 igrejas ou 4 evangélicas na comunidade, então assim se insere, mas existem pessoas adeptas do candomblé, da umbanda, de várias religiões que são de religiões de matriz africana. Recentemente ganhamos um presente muito especial, o pé de baobá. O baobá que significa para nós uma árvore sagrada, né? Uma árvore africana, que veio brindar, né, com a nossa comunidade, a nossa cultura, que é um símbolo de resistência da cultura negra e que veio somar a nossa cultura. Essa árvore está privilegiada para a nossa comunidade, onde tudo começou. Esse baobá, ele... Essa é a minha visão, uma visão de mudança, uma visão que mudou demais a comunidade de Capoeira de lá para cá, mas a gente continua com o mesmo pensamento. Nós somos quilombolas, nós somos negros, as nossas raízes, elas jamais vão sair da comunidade de Capoeiras.